Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini e esse aqui é o meu canal. Como vocês sabem, toda semana a gente fala um pouquinho de psicologia aqui para vocês. Essa semana eu vou atender um pedido da minha paciente de Lemos e eu vou falar sobre isolamento voluntário, um tema bastante interessante e muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Desde o ano passado, muito se ouve falar sobre o tal do isolamento social. Por causa da Covid, do coronavírus, muitas pessoas especializadas, governos, infectologistas, médicos, avaliam que a melhor forma de conter o vírus é evitar que ele se multiplique, ou seja, que ele passe de uma pessoa para outra, e a melhor solução para isso é que as pessoas fiquem afastadas. E aí veio a história do isolamento social. A distância se faz necessária para que o vírus não se espalhe. Em alguns países, algumas culturas diferentes, eles tiveram muito sucesso com o isolamento social, onde as pessoas têm um pouco mais de informação, os países são um pouco menores, têm mais empatia, mais facilidade no cumprimento de regras e a economia também, claro, preparada para deixar a população por mais tempo dentro de casa. Países como a Austrália, Nova Zelândia, a Ilha de Malta, entre tantos outros, controlaram a doença apenas com o lockdown, mesmo sem ainda ter a vacina na época. Mas, muito antes da pandemia, muitas pessoas voluntariamente se isolam. E é claro, agora, com a pandemia, procuram ainda mais essa distância ou usam a pandemia como uma desculpa para deixar essa distância ainda maior. Alguns transtornos, como agorafobia, síndrome do pânico, depressão, além do bullying, timidez e outros casos isolados, fazem com que muitas pessoas se isolem voluntariamente. Elas prefiram ficar dentro das suas casas do que manter contato com outras pessoas. Nós, humanos, por natureza, somos seres sociais, ou seja, precisamos uns dos outros. Algumas pessoas dependem mais de contatos externos, outras menos, mas todo mundo precisa socializar de alguma maneira, para expandir o conhecimento, para formar a personalidade, ajudar a entender as próprias escolhas, entre tantas outras coisas. O maior problema de quem fica isolado voluntariamente é a falta dessa troca de informação, essa troca de contato. Faz com que o sujeito fique trancado dentro da sua própria mente, remoendo sozinho os seus problemas e piorando ainda mais as suas condições e os seus transtornos que porventura já existem. O isolamento se manifesta de duas formas. A silenciosa, o que a gente chama de forma silenciosa, quando aos poucos a pessoa deixa de frequentar lugares que gostava, de fazer atividades que antes eram prazerosas, se afasta de alguns amigos ou colegas que já não fazem mais parte da rotina diária e acaba nem percebendo, não se dá conta desse isolamento. Só é chamado a atenção quando algumas pessoas vão lá e falam: nossa, você sumiu, nossa, você não faz mais isso. E aí a pessoa acaba se dando conta desse auto-isolamento. A segunda, ela é proposital, quando o indivíduo sabe e quer ou precisa ficar longe de outras pessoas e de lugares cheios ou fechados. É relativamente comum, depois de alguma idade, as pessoas que já vão aí entrando na casa dos 50, 60 anos de idade, optarem pelo isolamento em alguns momentos. Mas quase nunca isso é perfeitamente saudável. Como eu falei lá no começo do vídeo, podem existir muitas causas para o isolamento voluntário. E não sentir algumas das consequências emocionais é a explicação mais simples para que a gente entenda isso. Vamos usar um exemplo aqui: as pessoas com agorafobia. Quando elas são expostas à situação limite, ou seja, quando elas são obrigadas a usar o elevador, vão a um shopping center lotado, vão a algum evento que tem gente demais, estão num trem ou no ônibus que estão com muita gente, elas se sentem completamente com medo, ficam completamente perdidas nessa situação. E tem muitos problemas físicos envolvidos. Então, sudorese, taquicardia, tontura, sensação de desprendimento e esse medo enorme. E essa sensação é tão ruim que a simples lembrança
dela já faz com que as pessoas voltem a sentir tudo isso. Então ela pensa, poxa vida, para que eu vou passar por todo esse problema, por todo esse estresse, ou me sentir tão mal se eu posso ficar em casa? E aí acaba, para não sentir esses efeitos, preferindo ficar dentro de casa. Com a síndrome do pânico é mais ou menos a mesma coisa. Só que aí não tem nem a possibilidade de ir para algum lugar aberto ou de receber uma ou duas pessoas no máximo em casa. A síndrome do pânico impede que a pessoa consiga colocar o pé na escada, abrir a porta. E essas sensações todas são muito parecidas com a da agorafobia. O único lugar que ela se sente segura é dentro de casa. Isso faz com que ela procure o isolamento. Casos de bullying e timidez também fazem com que os jovens mais frágeis emocionalmente, menos formados emocionalmente, na maioria das vezes prefiram ficar sozinhos ou então buscar amigos virtuais do que aguentar a maldade dos colegas. Esses casos são os piores, porque é exatamente nessa fase que os contatos sociais, quando positivos, são ainda mais importantes. O isolamento na juventude traz sequelas ainda mais sérias no futuro dos jovens, podendo causar transtornos como psicopatia, esquizofrenia, transtorno de ansiedade generalizada, entre tantos outros. Como a gente pode perceber, não é possível julgar quem prefere ficar em casa, quem acha que não vale a pena correr o risco de passar mal ou sofrer saindo para a rua. Mas também não é possível viver dessa forma, porque você perde muitas coisas da vida. E a vida é a única coisa que a gente tem para alcançar o nosso único objetivo aqui na Terra, a felicidade. Para sair dessa situação, para encontrar coragem, para conseguir superar os medos, nada melhor nem mais eficiente do que fazer terapia. Não podemos permitir que o mundo nos prenda. Solte-se para o mundo. Afinal, você é o dono da sua própria vida. Você só precisa aprender a segurar as rédeas e direcionar para o caminho que você deseja. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por assistirem. Espero todos vocês na próxima semana. Forte abraço.